Gravando a aula. Vamos lá, voltar. Então, o que é esse fato típico? Um fato, para ser típico, ele precisa preencher alguns elementos. Ele precisa ter um comportamento humano. Esse comportamento humano voluntário nós chamamos de conduta. Dessa conduta há de advir um resultado. E entre essa conduta e esse resultado tem que ter um vínculo que nós chamamos de nexo causal. E essa conduta, esse comportamento tem que estar ajustado perfeitamente numa norma, numa lei, num tipo penal. E isso nós chamamos de tipicidade. Então, um fato para ser típico precisa de uma conduta, de um resultado, do nexo causal e da tipicidade. Se faltar qualquer um desses elementos, nós falamos que não tem conduta, ou não tem resultado, ou não tem nexo causal, não tem tipicidade. Então, o fato será atípico. O fato será atípico, logo não terá crime. Logo não existirá o crime. Pode até acontecer um comportamento humano, mas esse comportamento humano eu não posso dizer que foi um fato típico para efeitos penais. Até que para efeito civil, pode ser que sim, que esse comportamento causou um dano e aí deu o dever de reparar. Mas para efeitos penal, tem conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Preenchidos os 4 elementos, eu digo que esse fato é típico. Por exemplo, Tício deu 2 tiros em Bebe. Vamos mudar para Cicrano. Cicrano deu 2 tiros em Beltrano, com a intenção de matar Beltrano. E tirou a vida de Beltrano. Nós temos uma conduta, uma ação, e ele queria, eu falei que ele queria, teve uma conduta, produziu um resultado. Que resultado? Olha lá o corpo de Beltrano no chão. O corpo de Beltrano só está no chão porque nós temos, que teve uma conduta. Então, isso tem nexo causal. O resultado só ocorreu em razão da conduta. E esse comportamento, essa conduta está ajustada numa norma, no artigo 121 do Código Penal, que diz: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, eu já posso afirmar que esse fato é típico, Mas ainda eu não posso dizer que ocorreu um crime, porque para ser crime o fato tem que ser típico, mais ilícito e mais culpável. Então são substratos, são estruturas cumulativas. Precisam estar preenchidas as 3. Eu já sei que eu tenho um fato típico. Eu preciso agora saber se esse fato também é ilícito. Como é que eu sei se esse fato é ilícito? Todo fato típico, ele é ilícito. Todo fato típico, ele também é ilícito. Todo fato típico, ele também é ilícito. Mas ele só será ilícito por presunção. Todo fato típico presume-se ilícito. E essa presunção é uma presunção relativa. Por quê? Porque o próprio Código Penal, ele traz situações que justificam esse fato típico. As chamadas excludentes ou justificantes. Que estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Quais são elas? Estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Então, mesmo que eu tenha praticado um fato típico, se eu provar que eu só pratiquei esse fato típico, eu estava diante do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular do direito, o meu fato será típico, mas ele não será ilícito. Foi excluída a ilicitude. Logo, se for excluída a ilicitude, não há crime. E os requisitos são cumulativos. Então, por que Cicrano matou Beltrano? Porque Beltrano deu 2 facadas em Cicrano. Então, Cicrano estava diante de uma injusta agressão humana, logo ele estava em legítima defesa. Se ele conseguiu provar que estava em legítima defesa, ele praticou um fato típico, mas esse fato não é ilícito. No entanto, se Cicrano não conseguir comprovar que ele estava sob o manto de nenhuma excludente, esse fato é típico e ele também é ilícito. Aquela presunção que era relativa se tornou absoluta. Aí eu vou estar diante de um fato típico e ilícito, mas ainda eu não posso afirmar que há um crime, porque nós adotamos a teoria tripartite. Eu preciso analisar também a culpabilidade. O que é que eu analiso na culpabilidade? Na culpabilidade é um juízo de reprovação da sociedade sobre a pessoa do agente,
sobre Cicrano. Então, a culpabilidade estuda o agente. Enquanto o fato típico, que é a ilicitude, estuda o fato, a culpabilidade estuda o agente. Eu preciso saber quem é esse agente. Primeira coisa que eu preciso saber é se ele é ou não imputável, se ele pode ou não receber uma responsabilidade penal por esse fato típico que ele praticou. Em regra, todos nós somos imputáveis. Em regra, todos nós somos imputáveis. Todos nós somos passíveis de receber uma responsabilidade penal. Só que o Código ele traz algumas situações de isenção de pena. Existem algumas pessoas que são isentas de pena, logo não tem culpabilidade. Causas de isenção de pena são causas que excluem a culpabilidade. Exclui a culpabilidade. A primeira dela, a inimputabilidade penal. Então, na culpabilidade eu vou ter que estudar a imputabilidade penal. Então, existem pessoas que são consideradas por lei inimputáveis. Quem são eles? O Código diz, os menores de 18 anos são isentos de pena. Se eles são isentos de pena, não tem culpabilidade, logo não praticam crime. Logo não praticam crime. Menor de 18 anos, ele comprovou que é menor de 18 anos, ele não pratica crime. E o próprio Código diz, ele sofrerá as sanções da lei especial. Qual a lei especial? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele vai praticar ato infracional e ele vai sofrer medida socioeducativa. Menor de 18 anos, os menores de 18 anos não praticam crime porque eles não têm culpabilidade. O Código diz também são isentos de pena os doentes mentais, os retardados mentais e aquelas pessoas que estão em desenvolvimento mental incompleto. O doente mental, o retardado mental e desenvolvimento mental incompleto, essas pessoas também são isentas de pena, desde que, no momento que ele praticou esse fato típico e ilícito, em razão da doença, eles eram inteiramente incapazes de entender a ilicitude do fato. Se eles eram inteiramente incapazes de entender o que estavam fazendo, se eles eram incapazes, eles serão isentos de pena. Então, não basta ter uma doença mental, não basta ser retardado mental. Além da doença e de ser retardado, ele também, no momento que ele praticou essa conduta, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do que estava fazendo. Se ele era inteiramente, só assim ele será isento de pena. Ele será considerado inimputável. O Código também diz que os embriagados, a embriaguez completa e fortuita, e somente a embriaguez completa e fortuita, aquela onde o cara não quer beber, ele não queria beber, mas acabou se embriagando, ou qualquer outra substância, e ele ficou completamente embriagado. E, em razão dessa embriaguez, ele praticou um fato típico e ilícito, mas no momento dela, ele era inteiramente incapaz de entender esse fato típico e ilícito, ele também será isento de pena. Então, além da embriaguez completa e fortuita, ele precisa também inteiramente entender o que estava fazendo. E aí são as três situações de inimputabilidade, somente dessas três situações. Mas a pessoa que praticou Cicrano, que praticou esse fato típico ilícito, ele é maior de 18 anos, ele não é doente mental, então ele tem imputabilidade penal, mas só que Cicrano, no momento da prática do fato típico ilícito, ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Ele pensou que a conduta que ele estava praticando não era proibida pela norma. Não existia uma lei proibindo a conduta dele. Ou seja, ele incidiu em erro de proibição. Ele estava em erro de proibição. Se ele estava em erro de proibição, ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Se ele não tinha potencial consciência da ilicitude, não há que se falar em culpabilidade. Se não há que se falar em culpabilidade, logo não existe crime. Então, o potencial consciência da ilicitude também exclui a culpabilidade. Mas Cicrano pode ser imputável, pode ter potencial consciência da ilicitude, só que a conduta que ele praticou, eu, sociedade, não reprovo. Eu, sociedade, eu não reprovo aquela conduta, porque se eu tivesse no mesmo lugar do agente, eu faria da mesma forma. Tá. Então eu, sociedade, não posso exigir daquele agente outra conduta senão aquela. A exigibilidade de conduta diversa. Se eu não posso exigir dele outra conduta senão aquela, eu também praticaria. Não há que se falar em culpabilidade. Se não há que se falar em culpabilidade, logo também não há que se falar que existe um
crime. Então, ó, a inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade, e se exclui a culpabilidade, logo exclui o crime. O melhor exemplo é o crime de sapatinho, onde o código diz, ó, que será excluída a inexigibilidade, por exemplo, a obediência hierárquica e a coação moral irresistível. Então, ó, o gerente do banco que sofre, ó, uma coação para entregar o dinheiro mediante sequestro de sua família, eu, se estivesse no lugar do gerente, faria da mesma forma. Se eu faria da mesma forma, eu não posso exigir dele outra conduta, senão aquela. Se eu não posso exigir outra conduta dele, senão aquela, não há que se falar em culpabilidade, logo não tem crime. Apresento a vocês um fato típico e todos os seus elementos. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando cada um. E aí, vimos, ó, a conduta, ela pode ser dolosa barra culposa, ela pode ser comissiva e ela pode ser omissiva. Ó. E entre eles, nós temos a figura do erro de tipo. Então, ó, a conduta, o primeiro elemento, nós estamos estudando a conduta, e essa conduta ela pode ser um comportamento humano voluntário, ela pode se dar de forma dolosa ou culposa, ou ela é dolosa ou ela é culposa. Se ela não for dolosa e se ela não for culposa, não há que se falar em conduta, não vamos ter conduta. Ou ela pode se dar através de uma ação omissiva, ou ela pode se dar através da omissão omissiva. E entre eles, nós temos uma falsa percepção da realidade, onde eu penso que estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra. Nós chamamos de erro de tipo. Então, ó, nós estamos estudando a conduta. A conduta é o primeiro elemento do fato típico. Na aula passada, nós começamos a estudar a conduta. Como é que nós resolvemos estudar a conduta? Conceito. Ó, nós vimos um conceito de conduta, que é um comportamento humano voluntário. Nós vimos as causas de exclusão da conduta na última aula. E a partir de agora, nós vamos começar a estudar as espécies de conduta. A conduta, como eu já disse antes, ela pode ser dolosa ou culposa, ou ela pode ser comissiva e omissiva. Vamos começar, a partir de agora, a estudar o crime doloso. Crime doloso, começou a aula, nós estávamos na revisão. Crime doloso, o dolo, ó, ele está previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Então, o dolo está previsto no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Bora dar uma lida lá no Código, o que é que diz. Bora lá. Já que eu volto, vocês terminam de copiar. Só um minutinho. O Código Penal traz lá no artigo 18. Ele diz, traz no caput. Diz-se o crime, doloso. Cuidado com a expressão. Não é dolo, não, é dolo. Agora aqui é doloso. Ó, diz-se o crime doloso quando o agente, ó, vamos observar que tem duas partes. Quando o agente, a primeira parte, ó, quando o agente quis o resultado, quando ele quer o resultado, o agente quis o resultado, ou o agente, ó, assumiu o risco de produzir. Então, ó, nós temos uma conjunção alternativa, ou, ó, então nós temos duas situações. O crime será doloso quando ele quer o resultado, ou ele assume o risco de produzir o resultado. Então, bora voltar para o caderno. Ó, disse o crime doloso quando o agente quis, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Quando o agente quis, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, ó, artigo 18. Esse nós tiramos da teoria finalista de Roxin. Ó, nosso crime doloso, nós tiramos o conceito da teoria finalista de Roxin. Pela teoria finalista, ó, tanto o dolo como a culpa estão presentes no fato típico. Nós estamos estudando o fato típico. O dolo e a culpa estão na conduta. A conduta é o primeiro elemento do fato típico.
Então, o dolo e a culpa estão no fato tipo. Durante muito tempo, nós analisávamos o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Hoje não é mais isso. Hoje, tanto o dolo e a culpa, os chamados elementos subjetivos, e eu tenho que ver o dolo e a culpa estão na cabeça do agente que praticou o fato, o comportamento humano está na cabeça deles, e isso eu analiso no fato tipo, na conduta. A conduta ou ela é dolosa ou ela é culposa. Professor, mas o que é dolo? Toda vez que alguém perguntar para vocês o que é dolo, vocês vão responder: dolo é vontade e consciência. Dolo é vontade e consciência. O que é dolo? Dolo é vontade e consciência dirigida a realizar ou a aceitar realizar a conduta descrita num tipo penal. Já existe uma lei num tipo, porque não. Já existe uma lei, essa lei ela descreve algumas condutas que se você violar essa conduta, você vai receber uma sanção penal. Estudamos o princípio da legalidade, tem que existir uma norma, uma lei, e essa lei tem que ser anterior ao fato. Essa lei tem que ser anterior ao fato. Então, no momento que eu dirijo a minha conduta para realizar, com vontade e consciência, a realizar, a violar uma conduta prevista no tipo penal, eu estou praticando essa conduta de forma dolosa. Eu estou praticando essa conduta de forma dolosa. Melhor exemplo, artigo 121 descreve a conduta, matar alguém. Se você violar essa conduta, se você tirar a vida de alguém, você vai praticar o crime previsto no artigo 121 e vai sofrer uma sanção penal, podendo pegar uma pena de 6 a 20 anos. Então, dolo, o que é dolo? Vontade e consciência. A doutrina traz alguns elementos do dolo. Elementos do dolo. Quais são os elementos do dolo? Nós temos dois elementos. Nós vimos que são duas vezes. Um elemento volitivo. Um elemento volitivo. E o que é o elemento volitivo? Pelo elemento volitivo, nada mais é do que a vontade de praticar a conduta. Vou descer, vou deixar bonitinho para vocês. A vontade de praticar a conduta descrita numa norma penal. Então, o elemento volitivo do dolo é a vontade de praticar a conduta descrita numa norma penal. Então, elemento volitivo vem de vontade. Então, volitivo vem de vontade. Então, o elemento volitivo do dolo é a vontade de praticar o crime. É a vontade de praticar a conduta descrita numa norma penal. E nós temos o segundo elemento, é o chamado elemento intelectivo. Se aquele lá é vontade, e nós já aprendemos que dolo é vontade e consciência, então o elemento intelectivo está dentro da cabeça é a consciência da conduta, ele tem que saber, e do resultado, consciência da conduta e do resultado. Então, o elemento intelectivo é a consciência. O elemento volitivo vem de vontade a vontade. Intelectivo vem de consciência. Por quê? Porque dolo é vontade e consciência. Elementos do dolo. A doutrina traz algumas teorias em relação ao dolo. Teorias do dolo. A primeira teoria é a chamada teoria da vontade. Teoria da vontade. Pela teoria da vontade, dolo é a vontade consciente de querer praticar
a infração penal. Então, dolo, pela teoria da vontade, dolo, é a vontade consciente, de querer. Ele quis praticar, ele quis o resultado. Então, pela teoria da vontade, dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. 2, nós temos a teoria da representação. Que diz, fala-se em dolo, sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim decide prosseguir com a sua conduta. Então, pela teoria da representação, fala-se em dolo sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim, previsão do resultado como possível, e ainda assim ele decide prosseguir com a sua conduta. Pela teoria da representação, ela é bem abrangente. Enquanto na teoria da vontade, dolo é igual previsão mais querer, quanto na teoria da vontade, dolo é a previsão mais querer praticar a conduta. Na teoria da representação, pela teoria do dolo, o dolo é igual consciência mais prosseguir com a conduta. O dolo, a teoria da representação, dolo, fala assim, dolo sempre que a gente tiver a previsão do resultado como possível, e ainda assim ele decide prosseguir com a sua conduta. E a terceira teoria, a chamada teoria do assentimento, ou também chamado do consentimento. Para essa teoria, fala-se em dolo, sempre que o agente tiver a previsão do resultado como possível e ainda assim decide prosseguir com a sua conduta, assumindo o risco de produzir o evento. Então, para a teoria do assentimento, o dolo não é somente prosseguir. Ele tem que prosseguir, mas ele também tem que assumir. Já deu aqui o tempo aqui, eu vou já abrir outra sala já para vocês verem explicar essas três teorias. Rapidão, aí eu volto.